Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um PET Responde do curso de Engenharia Elétrica e o vídeo de hoje é sobre Física Geral 2. O curso de Física Geral 2 da UFC Campus Sobral usa como livro base o livro Fundamentos de Física, volume 2, dos autores Halliday e Resnick. O assunto desse vídeo será sobre o capítulo 14, que é o capítulo de fluidos. Para falar sobre esse capítulo, eu trouxe a questão número 64 da nona edição do livro. Ela diz o seguinte: na figura abaixo, água doce atravessa um cano horizontal e sai para a atmosfera com a velocidade V1 igual a 15 metros por segundo. Os diâmetros dos segmentos esquerdo e direito do cano são 5 cm e 3 cm. A. Que volume de água escoa para a atmosfera em um período de 10 minutos? Quais são B. A velocidade V2 e C. A pressão manométrica no segmento esquerdo do tubo? Aqui podemos ver a figura que é citada no texto, em que o ponto 1 encontra-se à direita do tubo, onde a água escoa com velocidade V1 e ele possui um diâmetro D1. E o ponto 2 que está à esquerda do tubo e possui um diâmetro D2 e a água entra com velocidade V2. Além disso, pelo enunciado podemos ver que eu tenho essa velocidade V1, que é a velocidade que a água escoa para a atmosfera. Bem, para resolver essa questão, iremos partir da equação da continuidade, que diz que a vazão, representada por RV, ela é igual a área vezes a velocidade do fluido que atravessa essa determinada área, e ela é constante. Essa equação ela pode ser encontrada na página 73 do livro. A partir disto, para o item A, a vazão de água que atravessa o tubo ela é constante. Como foi dito, a mesma quantidade de água que entra na parte esquerda do tubo é a que sai na parte direita. Assim, em um período de tempo t, o volume que atravessa a água, que atravessa o tubo, pode ser obtido por V, que é o volume, é igual à área vezes a velocidade, ou seja, a vazão, vezes o determinado período de tempo que estamos analisando. Deste modo, se eu substituir os valores, lembrando que, como se trata de um tubo cilíndrico, a área vai ser dada pela a seção transversal do tubo, e ela é π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Além disso, como ela é constante, não importa qual lado eu esteja analisando. Como eu tenho a velocidade no lado direito do tubo, eu vou pegar o diâmetro do lado direito, que é o ponto 1, e também a velocidade no lado direito. Além disso, como o tempo são 10 minutos, eu vou colocar esse tempo mais em segundos. Com isso, eu vou ter que o volume que atravessa em 10 minutos o tubo é igual a 6,4 metros cúbicos. Para o item B, de acordo com a equação da continuidade, que diz que a vazão é constante, eu terei que a vazão no lado esquerdo é igual à vazão no lado direito do tubo. Portanto, eu vou ter que V1 vezes A1, que se refere à velocidade, e a área no ponto 1 à direita do tubo, elas são iguais a V2 vezes A2, que é a velocidade, e A vezes a área no ponto 2 à esquerda do tubo. Deste modo, se eu substituir os valores que me foram dados no enunciado, eu vou ter que a velocidade V1 ela é igual a 15 metros por segundo, e o diâmetro no ponto 1 é 3 centímetros, ou seja, 0,03 metros. A velocidade V2 é a velocidade que eu quero descobrir, enquanto o diâmetro no ponto 2 seria igual a 5 centímetros. Desse modo, se eu realizar esses cálculos, eu terei que a velocidade V2 ela será igual a 5,4 metros por segundo. No item C, será utilizada a equação de Bernoulli para resolver essa questão. E ela diz o seguinte: a pressão em um ponto mais 1/2 da densidade do fluido que atravessa esse ponto, vezes a sua velocidade ao quadrado, mais a densidade do fluido vezes a gravidade, vezes a altura desse ponto, ela é constante. Essa equação pode ser encontrada na página 75 do livro. Como o lado direito do tubo está sujeito à pressão atmosférica P0 e o fluido que percorre o interior do tubo é a água, portanto, a pressão no ponto 1 mais 1/2 da densidade 1 vezes V1 ao quadrado, mais a densidade 1 vezes a gravidade vezes a altura do ponto 1, ela vai ser igual
a P2 mais 1 meio da densidade 2 vezes a velocidade 2 ao quadrado, mais a densidade 2 vezes a gravidade vezes y2, que é a altura no ponto 2. Como ρ1 vezes ρ2 elas são iguais à densidade da água, já que a água é o fluido que atravessa o tubo, eu vou ter que a pressão P2, se eu passar todos esses termos para o outro lado da igualdade, ela vai ser dada por P1 mais 1 meio da densidade da água, vezes V1 menos V2 ao quadrado, mais a densidade da água vezes a gravidade, vezes Y1 menos Y2. Como o ponto 1 escoa a água para a atmosfera, eu vou ter que a pressão no ponto 1 vai ser a pressão atmosférica. Além disso, o ponto 1 e o ponto 2 estão à mesma altura da superfície, logo Y1 é igual a Y2. Assim, vai restar essa equação, substituindo os termos que foram ditos anteriormente. E eu vou ter que P2 é igual a P0 mais 1 meio da densidade da água vezes V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado. A pergunta quer saber qual a pressão manométrica à esquerda do tubo, ou seja, no ponto 2. E, lembrando que a pressão manométrica é dada pela diferença de pressão entre um ponto e a atmosfera, eu vou ter que a pressão manométrica à esquerda do tubo vai ser P2 menos P0, que é a pressão no ponto 2 menos a pressão atmosférica, o que é igual a, já que eu passei apenas P2 para o outro lado, vai sobrar todo esse termo da equação. Isso vai ser igual a 1 meio da densidade da água, vezes a velocidade V1 ao quadrado, menos V2 ao quadrado. E se eu substituir os valores que foram dados no enunciado, considerando que a densidade da água ela é igual a 1000 kg por metro cúbico, e a velocidade V1, que foi dada no enunciado, que é igual a 15, e V2, que eu encontrei no item B, igual a 5,4 metros por segundo, eu vou ter que a pressão manométrica ela é igual a 97.920 PA, o que é 0,966 atm. Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. E se tiver alguma dúvida é só deixar nos comentários. Obrigado.